deputado usou uma frase dos campos de concentração para se opor ao Dia da Consciência Negra. De quem nós estamos falando? De quem? Olha, o deputado bolsonarista Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele citou a frase inserida por nazistas na entrada do campo de concentração em Auschwitz, para se opor à criação de um feriado nacional da consciência negra. Sabe o que ele disse? Começa logo assim, né? Não tem nada a ver com racismo, nada contra negros, disse o deputado. Ele fez logo essa observação para em seguida dar essa marretada aqui. É simplesmente não ter mais feriado no país. Temos feriados demais nesse país. O trabalho dignifica, o trabalho liberta. Essa frase tem lá. Não sei se Larissa tem aí uma foto, uma imagem lá da entrada do campo de concentração de Auschwitz, que diz exatamente isso. Foram os nazistas. Essa frase é emblemática porque foram os nazistas que escravizavam até a morte o povo judeu, o povo polonês, e tinha essa frase aí. Quando as pessoas chegavam no campo de concentração, elas viam aquela frase: o trabalho dignifica, o trabalho liberta. Tá vendo aí? Escrito em alemão? Pois bem, isso aí significa: o trabalho dignifica, o trabalho liberta. Por incrível que pareça, gente, a gente vê essa galera aqui bolsonarista mostrando assim muita empatia ao nazismo. E eu vou dizer aqui para vocês algo que é muito pessoal. Eu cheguei a ter um relacionamento com um alemão, né? Vocês que são mais próximos de mim sabem disso, né? Durante algum tempo. E podem ter certeza que a maioria do povo alemão não tem orgulho de ter tido na sua história alguém como Hitler, de ter no seu passado algo tão vergonhoso como foi, Pedro, os campos de concentração e a era nazista. Pode ter certeza disso. E eu digo isso porque em algumas situações eu tirava algumas, entre aspas, brincadeira e falava exatamente disso. E aí, muitas vezes ele dizia: infelizmente, isso é algo que a gente não pode mudar. É algo que a gente não pode apagar. É algo que aconteceu, mas é algo que não orgulha o povo alemão. Então, se ele é de lá e falava disso, é porque sabe muito mais do que a gente, né? Então, aqui surgiu essa galera aí que mostra, no mínimo, uma empatia, uma simpatia muito grande pelo nazismo. Eu não sei se a frase dita pelo senhor deputado Bibo Nunes, que é do PL, lá do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem a ver, ou se ele quis de fato, eu não posso aqui afirmar. Vamos ver o vídeo. Mas criar uma frase nazista é. Vamos ver o vídeo então, quando ele disse isso? Disse que não é para ter feriado não. Disse o deputado que trabalha só até a quinta-feira. Passei já, na primeira vez que eu fui a Brasília, gente, passei uma semana em Brasília. Na quinta-feira, esse pessoal, dá no pé, vai-se embora. Mas foi a história, homem. Na sexta-feira, quem vê um pé de político em Brasília morre. Você não vê. Trabalhar, rapaz. Fica sem trabalhar sexta, sábado e domingo. E aí o deputado se opõe ao Dia da Consciência Negra, porque é feriado em alguns estados e em alguns municípios. E há a intenção de que seja um feriado nacional. E ele se levanta contra. Vamos ver essa fala? PL orienta não, mas não tem nada a ver com racismo, nada contra negros, é simplesmente não termos mais feriado. Temos feriados demais nesse país. Trabalhar dignifica, trabalhar liberta. Agora tivemos uma portaria do desgoverno Lula, aonde não pode trabalhar domingo nem feriado. O que é isso? Querem viver só de Bolsa Família? Só querem viver de Bolsa Família? Tem 6 estados que já tem feriado. Não tem nada de racismo, nada contra negro, preto ou branco, nada contra, para entender. O que nós precisamos é trabalhar. Mais um feriado é prejuízo. Tem que saber que empreendedores, um dia parado, é um prejuízo de quase 3 bilhões. Então não tem nada de racismo. Vou acabar com essa história de racismo. Qualquer coisa é racismo. Não pode falar esclarecedor, não pode falar buraco negro. Não tem nada a ver. Apenas trabalho dignifica e o feriado prejudica. É não.
o que nós estamos reivindicando aqui hoje é que o 20 de novembro seja um feriado nacional. Um país que teve quase 400 anos de escravidão, agora tem pouco mais de 100 anos de falsa abolição, não pode negar que o racismo é uma mazela que organiza e estrutura as relações desiguais desta sociedade. Nós precisamos avançar na consciência negra, porque a partir do momento que nós nos entendemos enquanto um país desigual, que nós entendemos que é preciso superar a desigualdade, a opressão, o preconceito, nós desenvolvemos o Brasil, fortalecemos a democracia, fortalecemos o desenvolvimento nacional. Por isso, o PT, PV, PCdoB orienta sim ao feriado nacional do 20 de novembro. Foram quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa e, infelizmente, indicadores muito dolorosos que revelam o drama que é a chaga do racismo no Brasil. Quando pensamos a fome, a violência, a mortalidade materna, a violência obstétrica, o feminicídio, a pobreza, nós vamos encontrar pessoas pretas e pardas vivendo no corpo esses indicadores dramáticos. Ao mesmo tempo, há uma invisibilidade de intelectuais, de cientistas, de produtoras de tecnologia negras, de escritoras, de negras nas artes, que precisam também de visibilidade. A consciência negra, e por isso uma data é para denunciar as dores, mas também anunciar os feitos da população negra. Portanto, encaminhamos sim, presidente. Eu estou há alguns anos nessa casa e tive a oportunidade de apresentar o primeiro projeto pedindo que fosse feriado nacional o Dia de Zumbi dos Palmares, juntamente quando se recebeu e considerou Zumbi dos Palmares herói da pátria brasileira e não dos negros. E por quê, senhor presidente? Porque nós temos tantos outros que fizeram revoluções, que lideraram grandes momentos do processo escravocrata para a independência e a extinção da escravidão. No entanto, nós não temos um dia nacional colocado como feriado para nenhum desses negros que lutaram contra a escravidão e puderam, senhor presidente, demonstrar que o Brasil pode ter uma convivência de negros, de brancos e de indígena. Assim foi Palmares. E Vossa Excelência conhece bem a história de Alagoas, conhece bem a história de Palmares e sabe que Zumbi, herói da pátria, tem também o 20 de novembro a consciência negra. Portanto, o governo vota sim. Está encerrada a votação. Está aí a fala do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, onde outros parlamentares já se manifestaram, inclusive com frases nazistas, né, Pedro? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou só fazer umas colocações para você ficar livre para o seu comentário. Mas você pode intervir quando a gente estiver falando. Falou aí o deputado que só está lá em Brasília até a quinta-feira. Falou aí o deputado que o povo não pode viver só de Bolsa Família, mas ele recebe auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, recebe recursos para tratar da própria saúde, né? Tem toda essa regalia, auxílio paletó, até o paletó que ele veste, quem paga somos nós. Mas aí o povo não pode receber R$600 de Bolsa Família, porque isso é indigno, é injusto, não pode. Não pode. Não pode, ele fala em trabalho. Agora tem que trabalhar sábados e domingos. Falou ele que ele passa o sábado e o domingo trabalhando? O nosso país viveu 400 anos. 4 centenários de escravidão. E se depender de alguns, a escravidão não vai acabar, Pedro. É o que a gente está vendo aí nessa fala do deputado. E é o que a gente vê na fala de muitos outros que se utilizam do privilégio de poder subir ao púlpito de um Congresso Nacional, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, para pregar contra a escravidão. Porque essa é uma forma camuflada de fazer discurso a favor da escravidão. Quer que o povo trabalhe, acha pouco que o povo trabalha de segunda a sexta
E quem é do comércio trabalha de segunda a sábado. E em ocasiões especiais trabalha até no domingo. Eles acham pouco, tem que trabalhar de domingo a domingo, enquanto eles ficam só se aproveitando dos lucros que são dados pelo suor e o sangue do trabalhador. É lamentável. É lamentável que a gente esteja vendo esse tipo de parlamentar com assento no nosso Congresso. Eu pelo menos fico triste. Eu não consigo nem expressar nada além daquilo que você já falou. Porque ao mesmo tempo, vou só fazer uma ressalva com relação à fala dele, né? Claro, a fala, ela teve aquele cunho religioso, porque a gente sabe muito bem que na Bíblia fala-se isso, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho liberta. Na verdade, isso vem da época de João Calvino, né? Se eu não me engano, um dos grandes filósofos à época que falava a respeito da igreja. E tinha essa ideia de que o trabalho que dignifica o homem e que aquele que não trabalha, que não cede 10% do seu ganha-pão para a igreja, vai para o inferno. E sim, enfim, sobre essas leis religiosas, sobre esses dogmas, né, vocês podem procurar na internet. Isso à época muito antes de Cristo, tá, pessoal? Isso procura aí, pelo calvinismo, isso, né? Pode procurar que você vai entender mais ou menos. Eu acho que, assim, talvez ele não quisesse ter feito apologia ao nazismo, mas é muito importante a gente trazer esses pronunciamentos problemáticos para vocês, porque não foi o primeiro deputado que faz algum tipo de menção e que seja ligada ao nazismo. Porque teve deputado que já levou, inclusive, o livro de Hitler, o livro escrito por Hitler enquanto preso, antes de ascender ao poder lá na Alemanha, o Minha Luta, né, Mein Kampf, que é o livro do Hitler mais difundido pelo mundo e que fez, inclusive, a sua autodefesa. Ele não precisou de advogado, a sua autodefesa fez com que ele fosse aplaudido de pé pelo jurista que estava o julgando, né? Isso à época, a história conta isso. E não é o primeiro deputado que faz apologia ao nazismo usando instrumentos ditos dentro daquele período do Terceiro Reich, que foi quando Hitler ascendeu ao poder. É perigoso, gente, infelizmente é perigoso e notório ver que o bolsonarismo, que esse deputado é do PL, foi eleito pelo bolsonarismo, foi eleito pelas mesmas ideias preconceituosas, pelas mesmas vozes dadas pelo Bolsonaro aos preconceitos internos. Esse deputado também foi eleito através disso daí, deste megafone da sociedade. É perigoso a gente ver a semelhança que se tem o bolsonarismo e o nazismo. É perigoso a gente ver que essas pessoas realmente pensam dessa forma. Eles fazem questão de expor o seu preconceito, de dizer com todas as letras que eles não gostam de negros, que eles não gostam de pessoas diferentes daqueles que se consideram a raça superior. Eu queria ver ele, por exemplo, em países lá mais ao norte, se ele seria considerado branco. Não é. Porque pessoas como nós, você pode ser brasileiro, pode ter olho azul, pode ter cabelo loiro, pode ter pele clara, mas você chegando lá, você é chamado de latino. Você nem sequer é considerado branco. É latino-americano. É isso que você é considerado. Mas essas pessoas fazem questão de se colocar acima de alguma coisa. E se colocar contra um feriado que, como o nome já diz, de conscientização, de mostrar às pessoas que a população negra foi a mais sofrida nesse país. A população negra foi a arrancada do seu país de origem, do berço da humanidade que é a África. Foi de lá que surgiram os primeiros grupos de hominídeos. Foi de lá que surgiram as primeiras campanhas imigratórias dos grupos de hominídeos e que fizeram se difundir pelo mundo todo. E que, dependendo de cada localidade, foi se moldando as características ambientais. Ver uma pessoa como essa
que popularmente não dá um prego numa barra de sabão, porque me diga qual é a relevância que esse deputado tem dentro do Congresso. Qual o projeto mais bem elaborado por esse deputado que ele fez na vida, pensando na população e não no próprio umbigo? Então é revoltante a gente ver alguém que sequer trabalha a semana completa, que sequer passa o dia dentro do Congresso Nacional, ficar xingando pessoas dizendo que somos preguiçosos. É um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E faz isso de forma velada, né? Sim. Porque está dizendo mesmo que o povo tem que ser escravizado. Você querer que as pessoas trabalhem até nos finais de semana, você está dizendo que tem que ter os escravos. Porque ele não trabalha no final de semana. Como eu já disse, quando chegar quinta-feira, tudo quanto é deputado parlamentar vai embora. Sai de Brasília. E vão fazer o quê? Vão capinar nas suas fazendas? Não, vão se deliciar nos churrascos, nos vinhos de primeira linha. Vão aproveitar as riquezas que têm, as bonanças, os benefícios, os privilégios que só eles privilegiados têm. E aí, esses caras que são eleitos vão lá para o Congresso para criarem leis para amenizar a dificuldade da população, para criar formas alternativas de dar melhor qualidade de vida ao povo. Eles vão pregar a favor da escravidão, vão pregar o separatismo, o apartheid. Pobre tem que ficar no lugar de pobre, pobre tem que trabalhar muito, pobre não tem direito a férias, pobre não tem direito a feriado, pobre não tem direito ao auxílio do governo. Enquanto isso, eles se aproveitam de tudo, de todo o dinheiro que é feito, que é conseguido através do nosso trabalho, o trabalho dos pobres, da população, da maioria dos brasileiros, que espera do Congresso soluções para os problemas do dia a dia, esperam soluções para o problema do transporte público, do preço da gasolina, do preço da cesta básica, do valor do salário mínimo, que é mínimo, que é irrisório. O Pedro disse agora há pouco, de acordo com os cálculos, com os estudos, nós deveríamos receber, nós trabalhadores, deveríamos receber um salário mínimo de pouco mais de R$6.000. E a gente recebe R$1.300. R$1.300. Um sexto do que deveria receber. Mas esse povo não está preocupado com isso. E ainda por cima acha ruim que alguém que não teve chances de disputar de igual para igual, de ter uma escola com ensino de qualidade, de ter uma formação para poder dizer: eu quero seguir esse caminho, eu quero seguir essa profissão, eu quero ser esse ou aquele profissional. Ainda por cima condena quando essas pessoas que precisam da ajuda do governo, eles criticam quando essas pessoas, ou por essas pessoas receberem os míseros R$600. Só para finalizar, finalizar sobre esse comentário, eu gostaria de trazer você para mais uma reflexão a respeito do que é o capitalismo. Isso que você está vendo é o capitalismo na prática, onde os grandes querem que os menores continuem sempre sendo explorados. É a exploração do homem pelo lucro. É isso que significa o capitalismo. Muito durante essa campanha de 2022 e ainda este ano, ainda tem-se o estigma de que o comunismo é que seria dessa forma. Eu te pergunto, será mesmo que é o comunismo que faz com que as pessoas sejam escravizadas, com que você tenha que repartir metade de tudo que você tenha e dar para outras pessoas, que você tenha que colocar mendigos dentro da sua casa para poder viver junto com a sua família, que dentro do comunismo existe banheiro unissex para você dividir com outras pessoas? Faça só essa reflexão. Que sistema, que ideologia faz com que você pregue a exploração pelo trabalho humano? É o comunismo ou o capitalismo? Você nos responde nos comentários.